Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. O templo, a casa de Deus. Quando eu uso esse termo, esta expressão, o que vem à sua mente? Religião? Ritos? Adoração? Culto? Vamos estudar juntos este assunto? O templo, a casa de Deus. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e convido-lhe a conhecer outros conteúdos distribuídos nas minhas mídias sociais. O acesso é muito fácil, tem um QR Code logo aqui ao lado e há inclusive uma playlist no YouTube muito especial com diversos estudos bíblicos para a sua edificação espiritual, para o seu conhecimento mais profundo das Escrituras. Conheça, assista os vídeos, estude, ore, medite na palavra do Senhor e peço-lhe também que compartilhe com outras pessoas. O título do estudo de hoje é Que casa me edificareis vós? Esse título vem de um versículo do livro de Isaías, capítulo 66, é o verso 1. Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Já perguntava Isaías. Sendo o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que assenta-se no trono dos céus e que a terra é o estrado dos seus pés, o que poderíamos nós, criaturas suas, e depois feitos filhos seus, construirmos para o Senhor um local de habitação? Esta pergunta foi feita por Isaías e nós ainda podemos fazê-la nos dias de hoje. Por isso, há espaço e oportunidade para estudarmos sobre o templo. Muitas vertentes, muitas variantes, diferentes abordagens, cosmovisões distintas podem ser aplicadas ao entendimento sobre o templo. Contudo, hoje utilizaremos dois prismas para filtrar todas estas variantes e ficarmos apenas com o templo enquanto lugar, um local de intimidade com o Senhor. Um lugar em que você tem intimidade com o Senhor. Sobre estas duas óticas, faremos então o nosso estudo. A começar do início, logo no começo, na criação, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. No início, então, a humanidade, aqui representada homem e mulher, Adão e Eva, os primeiros, andavam com o Senhor no jardim. Estavam com uma tremenda, profunda e absoluta intimidade com o Senhor, pois caminhavam juntos pelo jardim. Este é o propósito de Deus para a humanidade. Aqui muito bem representado pela sua possibilidade de estar junto ao homem. Contudo, o pecado fez a separação entre nós e o nosso Deus. Assim, durante bastante tempo, o homem, tendo sido deixado de estar na presença do Senhor, caminhando sobre os seus próprios passos e não mais seguindo aquilo que Deus tinha preparado para ele, em razão dos seus pecados, mergulhou na sua trajetória, na sua jornada própria, até que Deus determina a construção de um local para que ele volte a ter intimidade com o homem, o chamado tabernáculo. Este tabernáculo, nós podemos considerar a sua passagem desde a criação até efetivamente Abraão como sendo uma possibilidade. O homem poderia ter ali edificado um altar ao Senhor, poderia ter edificado um templo ao Senhor, mas nós estamos aqui considerando num primeiro momento em que o povo de Deus estava sendo então constituído, estava vivendo em diferentes localidades e passando por situações de afastamento e aproximação de Deus. Até que
chegamos aproximadamente, e todas as datas aqui nesse estudo são precárias, elas são colocadas mais sujeitas a interpelações. Abraão, vamos arredondar para 2000 antes de Cristo. Abraão deixa Ur, deixa a região da Mesopotâmia e segue então em direção à terra de Canaã. E lá se estabelece, lá o povo é constituído, o povo se desenvolve, ainda numa condição de uma sociedade tribal, mas o povo de Deus ali estava. Até que foi necessário a sua passagem para o Egito, em razão da fome, em razão das dificuldades. O povo hebreu foi para o Egito, e você conhece bem a história de Jacó, que começou então toda essa movimentação do povo hebreu para o Egito e que permaneceu um bom tempo no Egito, parte deste tempo escravizado, até que Deus levantou o seu libertador, que foi Moisés. Moisés caminhou com esse povo pelo deserto, retornando à terra prometida, à terra de Canaã, e nesta trajetória Deus instituiu o tabernáculo. Deus instituiu um local específico. Estamos aí por volta de 1400 anos antes de Cristo. Este tabernáculo tinha bastante regras, tinha bastante minúcias que deveriam ser cumpridas. Moisés não poderia fazer esse tabernáculo tal como bem lhe conviesse ou ele entendesse. Não. Ele deveria estar sempre calcado na ideia, na proposição que Deus o havia determinado. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Santuário e habitação, local e intimidade. Você tem intimidade com aquelas pessoas que você habita em um determinado local. Lembre-se destas duas visões que nós teremos sempre à nossa frente ao longo desse estudo: o local e a intimidade. Então façam para mim, nós perdemos intimidade, nós estamos distanciados em razão do pecado, mas façam para mim um santuário. Foi uma primeira etapa. Deus apontava para uma intimidade maior que viria adiante. Êxodo 25:8 é a nossa referência. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Momento de intimidade, momento de um local onde a glória do Senhor ali se manifestava. Êxodo 40:34. Seguimos agora para entender sobre o primeiro templo. Quais foram as contingências que levaram à construção do primeiro templo? Estamos posicionados aqui em Moisés, 1400 anos antes de Cristo. O tabernáculo móvel acompanhou o povo durante a jornada no deserto, até que com Josué, não mais com Moisés, com Josué o povo adentra a terra prometida e domina a terra de Canaã. E ali faz morada e começa a ser então governado por juízes, até o momento em que o povo pede a Deus um rei. Tal como os povos que estavam ao seu redor, estabelece Deus, então, a possibilidade da monarquia para aquele povo, vindo ser o primeiro rei Saul, seguido, então, do rei Davi. Rei Davi este que toma para si Jerusalém. Jerusalém passa a ser a capital do reino. Estamos agora posicionados por volta do ano 1000 antes de Cristo. Sucedeu Davi o seu filho Salomão. E foi Salomão quem erigiu, foi quem construiu o primeiro templo. Veja que não temos mais o tabernáculo, já não é mais algo móvel, mas agora um templo estabelecido na cidade de Jerusalém. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o templo, o meu templo e os meus pátios. Esta foi a palavra de Deus para Davi. Portanto, a construção do templo, ainda que Davi tenha feito vários preparativos, mas foi Salomão quem o construiu. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o serviço,
pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Mais uma manifestação da aceitação de Deus em relação àquele local. Primeiro, a glória do Senhor havia sido demonstrada para o homem no jardim do Éden, depois no tabernáculo e agora no templo de Salomão, ali no Monte Moriá, onde Isaac colocou seu filho, onde Abraão colocou seu filho Isaque disponível para o sacrifício ao Senhor. Ali foi levantado o primeiro templo, um templo magnífico, o templo de Salomão. Você gostaria de um estudo bíblico que detalhasse mais sobre a simbologia do templo, sobre os ícones, sobre o que isto representava na época e o quanto apontava para Jesus? Se você quiser um estudo bíblico sobre isso, coloque nos comentários. Ou, se tiver uma outra sugestão, será muito bem acolhida. Fique à vontade, participe no nosso canal e também aqui nos nossos comentários. Isaías. Mais uma vez cito Isaías e você já sabe o quanto eu amo o livro de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. A visão do profeta com respeito ao templo onde Jesus, onde o Senhor Deus habitava e tinha intimidade com seu povo. Isaías prossegue, Isaías detalha, Isaías diz que viu sobre ele serafins e que cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aquela mesma glória que enchia o templo de Deus, um local de intimidade com o Senhor. Passemos então agora a estudar sobre o segundo templo. Note bem, começamos, não perca as contas, hein? Começamos com o tabernáculo, a primeira casa que foi levantada para o Senhor, número 1, tabernáculo, número 2, templo de Salomão, o primeiro templo. Após Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Estes reinos acabaram caindo. O reino do norte caiu frente à Síria, e o reino do sul, o reino de Judá, foi dominado por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que levou para o exílio o povo de Judá. Destruiu o templo, destruiu o palácio, destruiu as casas. Não havia mais o templo de Salomão. O povo de Judá amargou o exílio na Babilônia. E lá, nas margens dos rios da Babilônia, eles choravam, penduravam as suas harpas nas árvores que margeavam o rio e choravam com saudades de Sião, com saudades de Jerusalém. Eles tinham a expectativa de voltar e de reconstruir o templo do Senhor. Nesse momento, mantiveram-se unidos, mantiveram a cultura, mantiveram toda a sua espiritualidade, toda a sua devoção ao Senhor e muito relacionado às suas tradições, aos seus escritos que eram passados de uma geração a outra, até que houve a possibilidade do retorno. Estamos falando de Ciro, rei da Pérsia, autorizando, agora sim tendo dominado o Império Babilônico, permite que haja o retorno dos judeus, do povo que ali estava exilado, para a sua terra, para a terra de Judá. Esse povo volta com Zorobabel. Inicia-se com Zorobabel uma segunda leva com Esdras e uma terceira porção de pessoas vindo com Neemias. Foram 3 migrações, alguns não voltaram da Babilônia, permaneceram lá, mas o povo voltou. O povo de Deus retorna a Jerusalém, retorna
retorna ao local onde o templo estava destruído, não havia mais a edificação, contudo, se prepararam e obtiveram condições favoráveis para reconstruir o templo. Não exatamente um templo magnífico como foi o templo de Salomão. Estamos aqui por volta do ano 516 a.C. Zorobabel, Esdras, Neemias, o povo que ali regressou, conseguiu edificar um templo, porém mais acanhado, um templo mais simples, não exatamente um templo com toda a majestade que Salomão conseguiu imprimir por ocasião de sua construção anterior. Então Zorobabel, livro de Esdras 5:2, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, um sacerdote, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Houve uma primeira investida, depois uma paralisação, depois retomaram a construção do templo de Deus na cidade de Jerusalém. Pois bem, a partir daí, nós vamos estudar o templo de Herodes. Já vamos dar um salto. Esse salto nós nos apoiamos em Zorobabel, 516 a.C., com a reconstrução, com aquele templo mais simples. Passamos por todo o período intertestamentário, temos um tempo longo da história dos hebreus acontecendo, até a dominação romana. Já chegamos agora a 63 a.C. Roma, o Império Romano, conquista toda aquela região, domina Jerusalém, e nós temos sob o governo de Herodes, Herodes o Grande. Herodes, então, de 19 a.C. até aproximadamente 27 depois de Cristo, faz uma reforma profunda no templo, amplia o templo. Somente a parede ocidental do devir, do muro, permanecia daquele templo, aquele templo mais simples de Zorobabel, que ele foi depauperando, ele foi se perdendo, a construção não era tão robusta, mas Herodes, querendo sim, querendo ter para si a aprovação, ter para si o afeto do povo que ali estava, do povo judeu, ele resolve reconstruir, ele resolve reformar e fazer uma grande ampliação, estabelecendo então o templo de Herodes, a partir do templo de Zorobabel. Estamos agora no ano 27. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Templo este, então, expandido, ampliado, reformado por Herodes. Jesus, menino, com 12 anos, vai até o templo. E por ali ele fica, seus pais o procuram. E depois de 3 dias, o encontram exatamente nesse templo. Então, se lhe perguntarem qual dos templos Jesus esteve, qual dos templos Jesus conviveu, foi no templo ampliado de Herodes Antipas, Herodes o Grande. Encontraram-no no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Portanto, Jesus, como judeu, ele ia ao templo. Iniciou-se com os 12 anos e retornou ao templo em outras oportunidades. Tal como podemos ver aqui em João 2,16. Aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. O zelo da casa do Senhor consumia Jesus. E ele observava que naquele momento havia uma exploração religiosa. E ele rompe com o templo considerado como um local de sacrifício. Ele rompe com o templo quando tomado para um mercado, para que pessoas ali fizessem trocas de animais, trocas de dinheiro e também se sacrificassem ao levarem ao templo os seus sacrifícios.
Jesus cuidou do templo de Deus. E ali ele se indignou profundamente com o que estava sendo feito. Partamos então para uma nova etapa pela ruptura. Jesus rompeu com muitas tradições, rompeu com a religiosidade que impetrava naquela época um jugo tremendo sobre as pessoas. Jesus mudou totalmente a nossa visão a respeito do templo. Acompanhe comigo. Então, a quarta manifestação do templo é com Herodes. Não perca, hein? Não perca a sequência. Estamos no quarto templo, o templo de Herodes. Vindo então Jesus, estamos posicionados aí por volta do ano 30, Jesus passou a sua vida viajando por diferentes localidades, não se fixou em Jerusalém, não se fixou no templo, ali esteve, mas não ficou ali determinando que todo o seu ministério fosse dentro do templo, ao redor do templo, não, muito diferente disso. Por ocasiões ele ali esteve, mas ele teve o seu ministério, na verdade, espalhado por uma grande região, e ali fez todos os milagres, pregou a palavra de Deus, expôs o seu ministério e também foi morto. Foi morto e ressuscitou. Isto mudou totalmente a visão e a necessidade que o povo tinha em relação ao templo. Templo este que deixa de ser um simbolismo, tal como era para os judeus, e passa a ser algo de objeto de destruição pelo povo romano. Os romanos invadem Jerusalém. Estamos no ano 70, por volta do ano 67. Vespasiano se aproxima de Jerusalém, cerca Jerusalém, mas acaba tendo que voltar para Roma. E em Roma assume como imperador. E fica em Jerusalém o seu filho, o general Tito, que invade Jerusalém e destrói o templo de Herodes. Destrói, arrasa Jerusalém e o templo que ali estava. Portanto, aquele templo que Jesus conviveu, que lá esteve, mas que não circunscreveu o ministério de Jesus, esse templo é destruído pelos romanos. Um impacto tremendo na religiosidade dos judeus. Jesus, ao longo do seu ministério, respondeu às pessoas que o interpelavam: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado. Você acompanhou ali? Herodes, do ano 19 a.C. até o ano 27 depois de Cristo, levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Percebe uma mudança vertiginosa do local de intimidade com Deus? Deixou de ser uma edificação. Deixou de ser um tabernáculo móvel, um templo suntuoso, um templo mais simples ou um templo reformado para ser o próprio corpo do nosso Senhor Jesus. Era desse corpo que ele falava, do corpo ressurreto do Senhor Jesus. Deus habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e retornou para nós a possibilidade daquela mesma intimidade que tivemos com o Senhor lá na criação. A sequência é a igreja. Acompanhe comigo. Jesus, então, tornou-se o 5º templo. O próprio corpo do Senhor Jesus estando conosco, ele era o 5º templo. Na sequência da sua destruição, a igreja primitiva se espalhou. Houve uma diáspora, um espalhamento dos judeus e já vinha acontecendo dos cristãos, aqueles do caminho. Já estavam se dirigindo a Antioquia, já estavam se dirigindo para as regiões da Galácia, as viagens missionárias já estavam em curso quando os romanos destruíram o templo. E quem passou a ser, então,
o templo, a casa de Deus, a igreja entendida como os cristãos, como os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho. A própria igreja é a casa de Deus. Respondeu Jesus: mas se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você guarda a palavra de Deus? Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Vivemos o período da igreja. E neste período, a morada de Deus é o seu corpo, o meu corpo, que aceitamos o Senhor Jesus, que ouvimos a sua palavra, que cremos que o Senhor Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que todos os nossos pecados, a nossa culpa por esse pecado, foi lavada no sangue do Cordeiro naquela cruz. E, portanto, livres do pecado, do poder do pecado na nossa vida, nós podemos ter intimidade com Deus, a ponto de sermos a morada de Deus. Portanto, hoje não é a edificação da sua congregação que representa o templo de Deus. O templo de Deus é você. É o seu corpo que tem Jesus e a palavra de Deus no seu coração. E não a edificação. A edificação é um local que nós nos reunimos como congregação para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para proclamar a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Mas não é a edificação o verdadeiro templo, pois hoje o templo é a igreja, você e eu. Mas Cristo é fiel. Carta aos Hebreus. Como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Você sabia disso? Que você é a casa de Deus? Se é que nos apegamos firmemente à confiança e esperança na qual nos gloriamos na volta do nosso Senhor Jesus. Então, Cristo é fiel sobre a casa de Deus, que é a sua morada, e esta casa somos nós. Uma grande responsabilidade pesa sobre a igreja, pois não é mais um local físico, seja ele móvel, geograficamente ou fixo em Jerusalém. Não há mais o templo em Jerusalém. Jesus ressuscitou, não está mais fisicamente entre nós. A responsabilidade de ser o templo de Deus agora é sua e também é minha. Até que venhamos ao sétimo momento do templo da casa de Deus, o próprio Senhor Deus e o Cordeiro Santo. Da igreja, nós esperamos a volta de Cristo. E quando cessar o período da igreja, o Senhor voltar e nós estivermos para sempre com o Senhor, vivermos para sempre com o Senhor, aqueles que forem arrebatados e aqueles que forem ressuscitados na volta do Senhor Jesus, todo o seu povo, toda a sua igreja, e saiba que nós não precederemos aqueles que dormem, estaremos para sempre com o Senhor. Onde? Num local que está sendo preparado. A Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor. E nesta cidade santa haverá um templo. É o sétimo momento. O sexto momento é o momento do homem. O homem foi criado no sexto dia. E é o sexto templo de Deus, enquanto igreja, na condição de igreja. Porém, o sétimo e definitivo templo será o próprio Deus e Jesus. Conforme você lê comigo em Apocalipse, relata João: não vi templo algum na cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não haverá edificação, a intimidade voltará a ser completa. Nós não precisaremos de um local para termos intimidade com Deus, pois estaremos juntos com Deus e com o Cordeiro, com o nosso Senhor Jesus para sempre, e eles serão para nós o local e a intimidade e a comunhão com o Senhor. Apocalipse 21, 22. Percorreu toda essa jornada comigo? Do primeiro ao sétimo? Mas fixe no momento em que estamos agora. Nos gloriamos na nossa esperança.
Temos a esperança de estarmos com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém, que não precisará de um templo físico. Mas hoje vocês não sabem que são santuário de Deus? Local, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, tem intimidade em vocês? 1 Coríntios 3,16. Vivemos o período da igreja em que nós somos o santuário de Deus e que Deus habita em nós. Glórias a Deus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Guarde você, a sua casa, a sua família. Até o nosso próximo estudo. Tchau.